Estamos chegando com mais um programa Palavra de Vida aqui pela rádio New Life Web e também aqui pelo nosso canal no YouTube New Life Web Rádio e também aqui na Rádio Teresópolis AM 1510 e você que acompanha a gente aqui na Tere TV canal 11, nosso muito obrigado. Alô Teresópolis, estamos sempre em oração por essa cidade linda, maravilhosa, cidade abençoada por Deus. Olá, Tati Misael, como vai? Tudo bem? Olá, Cláudio. Graças a Deus, tudo bem. Ebenésia, até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Isso. Amém, glória a Deus. E você, como você está? Bênção pura, sem mistura, Tatiana. Amém, glória a Deus. Quero mandar um beijo para todos que nos acompanham. Já vai começar mandando beijo, né? Já. Amenidade no início do Palavra de Vida. Amenidade, porque o nome é gratidão. Gratidão. Quero agradecer a Deus, né, por todo o carinho que nós recebemos da nossa igreja IPR Cape Cod, dos nossos irmãos da igreja IPR Cape Cod, nosso pastor, em nome, né, queremos agradecer o pastor Marcelo Prete, a pastora Zali, que nos deu todo o amparo durante esses dias, né? E toda a igreja. Quando eu agradeço a eles, eu quero estar agradecendo a toda a igreja. Não queremos cometer erros de citar nomes, mas vocês são bênção nas nossas vidas. Amém. Também quero agradecer ao pastor José e a pastora Andréia, que são os pastores da IANCA, e a toda a igreja, porque foram muito especiais conosco, cuidaram da nossa família também, e nós estamos muito gratos. Muito obrigada a todos que nos enviaram mensagens, recebemos muitas mensagens, né, da nossa família, dos nossos amigos que nos acompanham mesmo de longe, sempre com seu carinho. Muito, muito obrigado. Vocês não têm noção de quanto isso é importante pra gente se sentir amado, cuidado. Eu falei para algumas pessoas que foi um remédio para nossa alma. E nós somos muito, muito gratos a Deus por todo esse cuidado de todos com a família Misael. Hoje estamos em recuperação, acabamos de sair da nossa quarentena e temos o Cláudio Júnior. Para quem não sabe, o Cláudio Júnior teve internado, mas graças a Deus está bem e se recuperando, porque ele ficou mais debilitado, teve pneumonia, até devido à asma, né? Mas graças a Deus a família Misael está bem, estamos sendo cuidados a cada dia por Papai do Céu, que foi nosso amigo fiel. A gente sempre fala aqui no programa, Cláudio, e hoje a gente ainda conversava sobre isso, que nós incentivamos as pessoas a buscar a Deus, porque entendemos que nele e dele vem a paz que excede todo entendimento. E olha, gente, esses últimos dias nós vivemos na carne da paz que excede todo entendimento. Amém. E o momento mais assim que eu falo com você que Deus foi a paz, foi o dia que nós tivemos que deixar o nosso filho no hospital e vir para casa. Porque quem acompanha a família Misael sabe que nós passamos por muitas e muitas internações devido à asma. A gente passava às vezes 20 dias no hospital e a gente nunca abriu mão de estar ali junto com eles. Nunca deixava ninguém ficar no hospital. Algumas pessoas ainda brincavam, Tatiana, muda pro hospital. E deixar realmente foi um momento assim, tenso, mas ao mesmo tempo nós vivemos a gente como pais. A paz que excede todo entendimento. O Deus confortou nosso coração, cuidou da gente. E é muita gratidão a Deus. E você que está aí do outro lado, se você está em dias difíceis, porque é um momento que é o mundo, você está sem esperança, se você está sentindo medo, convida Jesus para fazer parte da sua vida. Não fique enfrentando isso tudo achando que sozinho você consegue. Convida o Senhor para estar com você, que eu tenho certeza que você vai entender do que eu estou falando com você.
Amém. Que Deus abençoe a sua família que está aí do outro lado. Em nome de Jesus. Diga não ao medo e creia que você é mais do que vencedor em nome de Jesus. E é sobre isso que nós vamos estar falando hoje, né? Sobre esperança, né? E é muito importante a gente estar falando sobre esse tema nesse tempo tão precioso, que a nossa esperança não venha se desfalecer, né? É muito fácil, né? E de repente as pessoas do outro lado pensam um pouco sobre isso, Tati, né? Não, tá tudo bem. Não, a gente chega muitas das vezes aqui, realmente só Deus sabe como, mas nós temos um compromisso e aprendemos muito na igreja ao qual nós estamos congregando hoje, que a gente tem que buscar fazer um trabalho de excelência diante do Senhor, não fazer, né, de qualquer maneira. Então, por isso nós estamos aqui, tivemos, né, um tempinho, né, para poder realmente colocar as coisas no lugar e abaixar a poeira e dar aquela atenção à família, porque a palavra mesmo nos orienta que adianta, né, ganhar o mundo inteiro e perder, né, a sua própria casa. Então foi o momento de a gente se voltar para dentro de casa, cuidar dos nossos de casa, né, e com certeza Deus, ele foi preparando todo esse momento e sustentando realmente, né, tudo o que nós vivemos. E se um dia, né, o Senhor tocar em nosso coração, que a gente venha contar um testemunho realmente de tudo aquilo que a gente tem vivido, né, que a gente não fala tanto aqui, a gente vai estar, né, realmente contando, porque é para a glória do nosso Senhor e poderoso Deus, que nos sustenta, que nos alimenta em tudo. Por isso que a gente sempre fala uma coisa: tenha esperança. O medo realmente ele está aflorado, ele está aí, mas nós temos que permanecer firmes no Senhor. E para isso eu quero convidar você já a preparar aí a sua leitura bíblica do nosso tema de hoje, que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 ao 18. Vamos falar de esperança, vamos falar de futuro, vamos falar dos planos de Deus a nosso respeito. Todo aquele que nele crê vai ter vida eterna. Todo aquele que nele crê não morre, e sim é promovido. É sobre isso que nós vamos estar falando hoje aqui no nosso programa. Passamos um momento, estamos dentro do olho do furacão, mas acontece que o Senhor é quem nos sustenta. E nós temos que trazer hoje aqui, aproveitar esse canal para trazer a boa notícia, a esperança, que com certeza nos move a cada dia. Amém. Porque não podemos parar, nós temos que continuar lutando, caminhando, marchando como um soldado. Nós temos que caminhar em direção ao foco. E qual é o foco, meu querido? Qual é o foco, Tatiana? Nós somos cidadãos do céu. Amém. E Ele foi nos preparar lugar. Amém. E um dia nós vamos estar sentados à mesa junto com Ele. Aonde não vai haver dor, aonde não vai haver vírus, aonde não vai ter medo. Amém. Porque o Pai foi preparar o lugar. Então vamos louvar o Senhor, vamos ouvir uma canção linda. E essa canção, eu amo muito essa canção. Essa canção, realmente a gente tem trazido ela aqui sempre nesse momento todo especial, que em meio às tribulações nós temos que ter certeza daquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Amém, Tati? Aleluia. E eu tô aqui para dizer para você, sabe o quê? Tenha fé, tenha esperança. Nós vencemos o Covid e você também vai vencer. Amém. A sua família também vai vencer. E isso tudo vai passar. Eu quero dedicar esse programa hoje ao Cláudio Júnior, ao pastor Marcelo Franco, ao Tio Josias e ao pastor Wallace. 4 guerreiros que venceram também junto com a gente, né? É verdade. Passaram dias difíceis, mas que estão aí, glória a Deus. Vamos nessa. E eu tenho fé e esperança que a tribulação desse tempo vai passar. E olha, vai ser tremendo. Vai ser tremendo. Vamos louvar. Daqui a pouquinho a gente volta. Palavra de vida com você. As tribulações deste tempo presente não se comparam com a glória. Mais uma vez, as tribulações
deste tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem o que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, cante isso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. As tribulações, isso é poderoso, é sobrenatural, é sublime. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quantos amam o Senhor aqui? Ei! Então, é poderoso, é sobrenatural, é o quê? E é sublime, é eterno. Sobrenatural, diga isso. E é sublime. Quantos creem? É eterno. É poderoso, é sobrenatural. O que Ele tem preparado é sublime. É eterno.
chegou ao coração do homem. O que o Senhor tem Bênção pura, sem mistura, estamos de volta depois dessa linda canção aqui no nosso programa Palavra de Vida. E vamos ficar juntinhos nesse tempo, nesse momento, aprendendo um pouco da Palavra de Deus. E olha, você que acompanha a gente aqui na Rádio Teresópolis AM, nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu quero mandar um abraço pro Luciano Cavalcante, também pro Diogo, para Elaine, um beijo para todos da Tere TV, para o Dr. Roberto Peto, um forte abraço, que Deus abençoe rica e poderosamente a vida de vocês, muito obrigado. Vocês já ouviram aí, né, ouviram e viram, né, melhor dizendo, que acompanha a gente na TV e no canal no YouTube, a nova vinheta de abertura do Palavra de Vida, feita com todo carinho. Nós aqui amamos demais essa vinheta do Palavra de Vida. Nosso muito obrigado a todos vocês, que Deus abençoe rica e poderosamente. Foi num momento super especial que veio esse estímulo, né? De repente, para vocês pode ter sido algo assim que só mais uma vinheta, mas pra gente significou bastante. Tipo assim, é um impulsionamento, né? Um empurrão, tipo, vai, continua, né? Nós estamos juntos. Isso é muito bacana. Então, muito obrigada. Muito obrigado, que Deus abençoe. Obrigada, Elaine, ela esteve sempre em contato com a gente, né? Dando todo o suporte. Muito obrigado por todo o carinho. Essa galera abençoada, amém? Então vamos ler a palavra de Deus nesse tempo. Antes eu quero também falar para você que acompanha a gente aqui na Rádio New Life Web, nosso muito obrigado. Você que está no canal no YouTube, New Life Web Rádio, se inscreva aqui no nosso canal. Muita gente só vê e não se inscreve. Se inscreva, deixe seu like, deixe seu recado, deixe seu pedido de oração. A gente sempre ora, né, por você que está sempre nos acompanhando. Pode ter certeza, independente de você deixar o seu pedido de oração ou não, nós estamos sempre orando por você. Família Misael está sempre buscando estar em oração por sua vida, tá certo? E você que acompanha a gente na Tere TV, na Rádio Teresópolis, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Amém? Na New Life também, né? Na New Life Web. Você que ainda não foi lá no YouTube, a gente tem percebido que muitas pessoas assistem o vídeo, né? Os nossos vídeos no YouTube, porém, não vai lá e se inscreve, não dá aquela curtida, não toca o sininho. Então vai lá, se você não sabe, pede ajuda para sua neta, pros seus netos, pros seus filhos, e nos ajude a levar a palavra de Deus, porque a nossa intenção é levar fé, é levar esperança, uma nova vida, né? E nós cremos que uma vida nova somente em Jesus. Nós estamos muitas vezes aqui compartilhando aquilo que nós entendemos que foi a melhor escolha nas nossas vidas. O dia que nós começamos a abrir mão de nós mesmos e falamos, nós precisamos de uma nova vida. Amém. E essa nova vida nós encontramos em Jesus. Então nos ajude, vai lá dar uma curtida, porque quando você curte, o YouTube, ele entende que é interessante ele divulgar aquele vídeo. Então você vai estar nos ajudando a chegar em mais lugares, em mais famílias, né, que precisam de uma palavra de fé e de esperança. Amém, glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então. Aqui está a minha Bíblia, que contém a palavra de Deus. Não, ela é a palavra de Deus. Viva. Palavra viva e eficaz. É a palavra de Deus. E eu quero ler então aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso de número 3 ao 18, que diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vós declaramos por palavra do Senhor, isto nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem,
ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com ele entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois uns aos outros com estas palavras. Amém? E hoje a gente vai falar um pouquinho desse tema tão importante e que muitos sabem, outros não sabem, e eu confesso para você, eu só aprendo, e hoje vou aprender um pouco mais sobre, esse tema, o que é o arrebatamento, e a gente vai destacar 7 pontos. O reconhecimento, a revelação, o retorno, a ressurreição, o arrebatamento, a reunificação, e vamos falar de consolo nesse tempo. Então eu quero ler aqui o nosso primeiro tópico, passar para você o nosso primeiro tópico, que muito se discute, e especula sobre o chamado arrebatamento dos cristãos. Afinal, o que ele é de fato e o que significa o arrebatamento para nós? Eis um breve exame do assunto. O arrebatamento é um evento futuro no qual Jesus descerá do céu. Os corpos dos crentes falecidos ressuscitarão e dos crentes vivos serão transformados de imediato em sua gloriosa presença. Em seguida, ele os levará para o céu para viver eternamente ali com eles. O arrebatamento é a feliz esperança da igreja, como lemos no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 e 18. Cita 7 importantes pontos que resume a preciosa verdade do arrebatamento. A palavra arrebatamento no grego, a tradução, se não me falha a memória, é rápido, é arrancado rapidamente, tirado para fora. Então, nesse momento, o Senhor Jesus vem nos ares, nenhum olho verá, simplesmente, o cristão, aquele que aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida, será retirado desse mundo e terá um encontro nos ares, onde acontecerá a bodas do Cordeiro, uma grande celebração de alegria e de festa. Mas é um tema bem profundo. E a gente não vai se aprofundar tanto dentro desse tema. Tem várias linhas que decorrem desse tema, inclusive já trouxemos aqui o pastor Marcelo Franco falando sobre algumas linhas, dessas. Tem o mid, tem o pós-tribulacionista, tem o pré, enfim. Mais importante é esperança, esperança de uma vida eterna ao lado do Senhor Jesus, é o que queremos destacar, Tati? Nossa, você imagina a trombeta tocando. O pastor Marcelo Prete, ele em alguns momentos especiais, ele toca, a trombeta, e é algo assim, o céu se abre. Amém. É algo maravilhoso, porque no nosso coração, aqueles que crê, nós que cremos nessa esperança, como foi lido, de que ele virá, ele vai vir buscar a noiva. É algo assim realmente maravilhoso. Tremendo, Tremendo. Quando a gente ouve, ainda que não seja a trombeta, do Rei dos Reis, mas ali um que simbolismo, será ouvida, em todo mundo por aqueles, que reconhecem o Senhor Jesus. Em alguns lugares já tem sido até comentado, Cláudio, que se ouve sons, ainda não foi comprovado. Nada comprovado. Não foi comprovado. Do tipo que vai acontecer. Sim, mas há alguma movimentação já acontecendo. Diante de tudo que já está ocorrendo, Tati? A gente observa que realmente o céu, ele não está parado. E o reconhecimento. Vamos trazer esse primeiro ponto, então, Tati. Inicialmente, Paulo esclarece que devemos entender o arrebatamento. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, como é que Paulo já fala, quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança.
Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará mediante Jesus e com ele aqueles que nele dormiram. Verso 13 e 14. O Senhor quer que todo crente conheça a verdade do arrebatamento. O versículo 13 começa dizendo: irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes. Alguém já disse que a denominação que mais cresce é a igreja dos irmãos ignorantes. Alguém já disse por aí, né? Todavia, o Senhor não quer nos deixar com dúvidas quanto à verdade do arrebatamento. O primeiro ponto que o Senhor deseja, Tati, transmitir-nos quanto ao arrebatamento é que nossos familiares e amigos crentes falecidos não perderão o arrebatamento. No seu retorno, Jesus trará consigo os espíritos perfeitos dos crentes falecidos. Essa verdade proporciona consolo e esperança ao nosso coração. Nossa tristeza quando pessoas amadas nos deixam, né? Ou seja, isso retira a nossa tristeza de quando perdemos pessoas que nós amamos e gostamos. Quando o crente morre, não há uma despedida definitiva. No arrebatamento voltaremos a nos encontrarmos. Olha só que fantástico, que magnífico que Paulo traz, principalmente na preocupação de a gente... esse tema arrebatamento, né? Volta de Jesus, já se falou isso há tanto tempo atrás, Tati, a gente já comentou isso aqui. Sim, são 3, né, momentos cruciais da Bíblia, né? Nascimento de Jesus, né? Morte, crucificação e a ressurreição. A ressurreição. Inclusive nós estamos na semana da Páscoa. Sim, né? E a gente percebe que a gente se apega muito, né, a certas situações e deixamos de entender a vontade de Deus sobre muitas coisas, né? A gente vive um momento tenso, de muitas perdas, e é aquele sentimento de ser arrancado, né? A forma que está acontecendo, e muitas vezes a gente fica um pouco em choque com isso tudo, e o nosso sentimento sempre fala mais alto, porque nós somos seres humanos, né? Mas Paulo, ele quer dizer pra gente, tem esperança, não é o fim. Eles voltaram para casa, né? Eles voltaram para a casa do Pai. E um grande dia nós todos estaremos juntos, né? Em uma grande festa, num reencontro, porque da mesma forma que eles voltaram para a casa do Pai, se a gente não voltar antes, Ele vem nos buscar. E precisamos estar preparados para isso. E como podemos, Tati, né? A gente está falando da volta de Jesus, né? De um grande retorno, né, do arrebatamento. Você falou aí, inclusive, em relação a esse momento ao qual nós vivemos, porque nós estamos tendo muitas perdas de pessoas, né? E como a gente preparar para esse momento, porque nós estamos falando de esperança, né? E hoje se coloca esperança em tantas coisas, né? E nós devemos colocar nossa esperança em Deus. Você disse tudo, né, Cláudio? Nós colocamos em tantas coisas, né? Nós criamos deuses para nós. E o Deus que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor e majestade, muitas vezes está lá no cantinho. É como uma estante. Nós que somos dono de casa, né, gostamos dos bebelô, dos enfeites, e a gente enfeita a nossa estante. E quem tem que tomar... É como o nosso coração fosse uma estante. Quem tem que tomar o lugar principal nessa estante é o Senhor. E a gente vai botando ele no cantinho, escondendo ele atrás das coisas. E quando nós percebemos, existe um vazio dentro do nosso coração. Porque Cristo, ele preenche o nosso vazio. Nós acabamos de relatar aqui a experiência que nós tivemos. Até então a gente falava do que a gente ouvia as pessoas dizer a respeito de passar pelo vírus. Hoje nós estamos falando, nós também passamos. E nós também tivemos aflições, porque uma das coisas que esse vírus ele traz é uma angústia, é uma opressão. Mas
o que nós queremos e fizemos, né, na nossa vida, porque nós sabemos que Jesus está voltando, foi pedir socorro para Ele. Nós clamamos porque a gente se sentia no vale da sombra da morte. E oramos. E aí nós temos que clamar por Ele. Amém. Nós temos que orar. Nós temos que, como Salomão, pedir sabedoria a Ele para viver esse momento. Tati, é interessante porque é muito bom quando a gente vai aprendendo mais da palavra do Senhor, né? E tem alguns momentos da Bíblia, né, que ela relata, né, a palavra de Deus relata momentos em que o povo passou por aflição, né? E assim, todas as situações em que o povo passou por aflição, e Deus alertou sobre a aflição, mas Deus colocou lá assim, mas se fizer, se arrepender, né, o decreto será mudado, né? E a rainha Esther, no livro de Esther, né, Mordecai armou uma forca para matar todos os judeus, né? Todos os judeus. E aí Deus leva Esther, né, ao palácio, ao rei, né? E só para encurtar a história, lê o livro de Esther lá, e aí acontece toda a situação de perseguição, né, de armação para acabar, né, com o povo, e Esther se coloca diante de Deus, né, e lança um jejum, povo, né, clama pelo povo, lança um jejum, e ela fala, né, jejuar, né, orar, se arrepender dos maus caminhos. Olha só, as coisas que tem que acontecer. E se não tiver arrependimento? Se não tiver arrependimento, não adianta. Deus me abençoa, mas eu continuo adulterando, eu continuo matando, traficando, eu continuo falando mal dos outros. Mas Deus me abençoa, mas Deus esqueceu de mim, não me abençoou, não fez isso, não fez aquilo. Mas não tem arrependimento, é mudança de rota. Se eu tô indo nessa rodovia aqui, eu sei que tem uma cratera lá na frente, eu vou seguir nessa rodovia para cair no buraco? Se tem lá um retorno, uma agulha para me voltar, lógico que eu vou voltar para ela, que eu não quero cair no buraco, né? Então o arrependimento, quando a palavra fala arrependimento, é para você mudar de rota. Opa, vamos voltar aqui, eu tô indo no caminho errado, então vamos consertar. E é uma coisa, gente, que não tem como se abrir mão. O arrependimento é necessário. Você chegar a se apresentar diante de Deus arrependido é necessário. Agora, não é como muitas pessoas fazem. Ela pede perdão de manhã e de noite está fazendo tudo de novo. Arrependimento é mudança de vida. É realmente você querer ser nova criatura. É realmente você querer ter uma nova vida diante de Deus. Porque você pode me enganar. Você pode enganar o Cláudio. Você pode enganar o seu pastor, mas Deus tudo vê. Você pode enganar o seu padre, você pode enganar o seu líder espiritual, mas seja, Deus, né? tudo vê. E assim, tudo, Tati, tem encaixe, né, na questão do arrebatamento, porque se a gente não tiver uma vida que agrade o coração do Pai, né, como naquele momento de grande tribulação, que de acordo com o Apocalipse que é relatado, aliás, né, antes de Apocalipse relatar todo esse momento de tribulação, fala muito de esperança, de vida eterna. É importante que se estude, que se leia Apocalipse, mas enfim, né, é só para poder pegar esse momento que se encaixa realmente. Se eu quero ter uma vida com Deus, se eu quero ter uma vida eterna, né, se eu quero ter uma vida que agrade o Senhor, eu tenho que me arrepender realmente de coração e tentar não fazer aquilo. Eu sei que é difícil, São os pecadores, né? Eu peco, né? Mas a gente tem que tentar mudar de rota. A gente tem que fugir da aparência do mal, né? Todos nós somos pecadores, todos nós vacilamos, mas uma coisa é você lutar contra aquilo e outra coisa é você ser conivente àquilo. Uhum. Então, Deus, ele olha com o olhar dele de misericórdia. Só que assim, ele é justiça acima de tudo. Então, ele não tem enganamento, ele não tem jeitinho brasileiro. Uhum. Ele é Deus e pronto. Então, Deus justo. Ele é justo acima de todas as coisas. Então, você tem que andar reto com ele. E Tati, eu vou pegando aqui um gancho, você tá falando assim, as coisas vão florescendo, né? Você fala assim, não, justo juiz, você tem que andar reto com ele. Mas quem que pagou o preço? Ou seja, eu chego na corte, né? Eu chego no juiz, né? Acusado de um crime grave, né? Mas acontece que
toda pessoa que tem que mexer com juiz tem que ter um advogado, né? Mexer com crime, com a justiça, enfim. Tem que ter um advogado, família, criminal, direito civil, enfim. Tem que ter um advogado, né? E se nós somos pecadores, né? Olha só, Deus, ele providenciou já, né? Ele é o juiz. E ele já providenciou um advogado. Que intercede por nós, está à direita do Pai, intercedendo por nós. Jesus Se é a o gente nosso não advogado. aceitar Jesus como Salvador, nós não chegaremos ao Pai. E nós não teremos esse Porque advogado. Ele é a nossa ponte entre, né, Deus. pra Aí, chegar a Deus. exemplo. Aí chega a Tatiana lá acusada, né? Você tá acusada, Tatiana. Aí o advogado vai chegar, não, já tá tudo resolvido, tudo pago, tá tranquilo, ela tá livre, free. E mais interessante... Não, e aqui na Terra, filho, se você dependendo do advogado, você tá, assim, numa situação meio estreita, porque é bem pesado. Com respeito a todos os advogados, conhecemos advogados, né? Sim, não é falando um abraço mal, a todos os não. advogados. Mas se você fizer alguma coisa e você depender, ele estudou, ele faz jus ao que ele recebe. Porém, você tem que estar preparado. Preparado, é verdade. Entendeu? Para qualquer situação que você precisa resolver, quando se trata de justiça, você precisa estar preparado para contratar o serviço daquela pessoa, né? Que faz jus ao que ele recebe. Não estou questionando isso, mas eu estou questionando que você tem que estar preparado. E aí você me fala que esse advogado é free. É de graça. E já pagou. Já foi pago. A dívida já foi resolvida, Tatiana. Porque ele viu lá que o camarada se arrependeu. Ele realmente está buscando fazer as coisas certas diante de Deus. Olha só, ele está vendo. Sabe por quê? Porque ele não está vendo só a atitude externa, né? Só balançar das mãos. Está vendo aqui, ó, o coração. Interior, né? Ele está lendo aí, está vendo o seu coração, o meu coração. Realmente ele está querendo fazer isso realmente de coração. Está querendo para aparecer. Ele quer dar pra aparecer, botar melancia na cabeça, assim, né? Tem isso, né? Esses ditos brasileiros, né, meu Deus? Mas sabe, é muito bonito, é muito bom quando nós tentamos negar a nós mesmos e buscar a face do Senhor. Somos pecadores, somos falhos, mas eu tenho aprendido um pouco a respeito de Salomão, né? Que ele era dono de toda a riqueza, de poder, mas ainda assim ele dependia de Deus. E ele, na dependência de Deus, ele podia pedir qualquer coisa, e ele pediu a Deus sabedoria. E é o que nós precisamos muito. Nesse sabedoria. Tempo, né? Nós precisamos ter sabedoria para entender o que Deus quer falar aos nossos corações. Nós temos que ter sabedoria para entender o momento que nós estamos vivendo. E entender que sozinhos nós temos grandes chances de fraquejar, porque é uma opressão e uma pressão muito grande que vivemos nesses tempos. E por isso que nós precisamos abrir mão do pecado e convidar o Rei dos Reis para fazer parte da nossa vida. Amém. Eu louvo a Deus, sabe, por esse cuidado dele, por esse amor dele, de nos dar a oportunidade a se arrepender a cada dia, de dizer não ao pecado e dizer sim para Jesus, dizer para ele, olha, eu sou pequenininho, eu tenho medo de cair, então segura a minha mão, eu não quero pecar mais, eu não quero errar mais, eu quero mais do Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, eu não quero ser canal de maldição na vida de ninguém, eu quero ser bênção aonde eu passo. Então é assim, é realmente dependência de Deus. Nós estamos vivendo um tempo difícil, mas um tempo difícil no qual a resposta está em dependência de Deus para alcançar tudo que Deus tem reservado, né? Muitas pessoas falam, eu já ouvi falar de arrebatamento, eu já ouvi falar sobre isso, mas tem um versículo, eu não vou lembrar agora para dizer onde está, se eu não me engano, em João, que ele fala que quando as pessoas começassem a ter justa essa atitude de não acreditar na vinda de Cristo, contestar, porque meus avós falaram, meus pais falaram,
que isso era também uma profecia da vinda de Jesus. E nós temos visto muitas pessoas apostatarem da fé. A apostasia, ela tem crescido, né, assustadoramente. A palavra original de apostasia é separação, né, de acordo com os estudos, o grego, né, é separar, é desligar, é desvincular. E a gente, antes da pandemia, a gente estava com milhões de pessoas já afastadas da presença do Senhor, né? Durante a pandemia, nem sei que número é esse, e num próximo programa a gente tenta até trazer a nível de números, se isso realmente for importante. Mas eu creio que o mais importante é você que está hoje, né, sendo alcançado por essa palavra. Eu não sei qual é a situação que você, né, está vivendo, mas é uma revelação da parte do Senhor. Não é revelação minha nem da Tati, mas a profecia máxima que nós podemos, né, crer sem titubear, sem desconfiar, é a palavra do Senhor. É a palavra de Deus. Essa, ela é infalível. É vida. Essa é vida. Se você ler a letra fria realmente da palavra, estudar como, né, muitos teólogos estudam, com respeito a todos eles, vai ser simplesmente um compêndio de livros, né? Um apanhado de 66 livros somente. Mas se você pede orientação ao Senhor, se você fala com Deus, né, me mostra, Ele vai te, né, mostrar além da letra. Olha só que maravilha. E aí os olhos se abrirão. Então é o mais importante, é a revelação de Deus. Além disso, Paulo quer nos dar a entender sem qualquer dúvida que suas palavras vêm diretamente do Senhor. Ele está sendo o porta-voz, o repórter, ou seja, o tradutor. O tradutor não tem que aparecer, né? A gente aprende isso. O tradutor, né, no caso da tradução de inglês para o português, o tradutor é o menos importante. Então nós estamos aqui só traduzindo a palavra do Senhor. Aqui nós somos o menos importante, porque é a palavra de Deus. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, verso 15, suas palavras são revelação de Deus. Não foi Ele quem imaginou aquilo. Nós não estamos mais imaginando isso. Se você parar para analisar o que acontece hoje no planeta, nunca aconteceu nada igual ao que está acontecendo. E outra coisa, tá? Citou Salomão, só para a gente pegar uma ideia. O homem mais rico do mundo. Se comparar aos dias atuais, 2021, século 21, ele tinha trilhões de dólares. Mais rico do que, né, dono da Amazon, dono do Windows, dono do, né, do Facebook. Pode juntar todos esses aí, porque ele pediu apenas sabedoria. Andou, né, pisou no tomate, mas no final dos seus dias ele reconheceu uma coisa: que tudo aquilo, toda aquela riqueza, todo aquele poder que ele tinha era simplesmente vaidade. Olha só. No terceiro ponto, para a gente não desviar, e antes de eu entrar nele, eu quero falar rapidamente, agradecer a você que acompanha a gente aqui pela Tati. Fica com as honras, pela por favor. Rádio Teresópolis, né? Um beijo no coração, você que sempre tá ligadinho na Rádio Teresópolis, você que tá ligadinho na Terê TV, um abraço no seu coração, muito obrigado pelo carinho de sempre. Também você que está no YouTube, sempre ali, né? New Life Web Rádio no YouTube. Isso mesmo. E também, né, através da rádio. Você já baixou o nosso aplicativo? New Life Web no aplicativo. Isso mesmo. Olha, tem sido a minha companhia, pode ser a sua também. Você ouvindo louvores maravilhosos, palavra de esperança, tudo na New Life, sempre feito com muito carinho para você que tá aí do outro lado, né, Cláudio? Amém, glória a Deus. E agora no nosso canal no YouTube tem o Don't Stop, não pare. Não pare de orar, não pare de jejuar, não pare de crer, não pare de ter fé, continue. São motivacionais de 2 a 3 minutinhos para você, para abençoar o seu dia, né? A gente está ainda, né, com esse projeto caminhando, mas todas as quartas-feiras a gente está botando um devocional para abençoar a sua vida, é o Don't Stop, ok? Então, não sei o que Deus colocou no seu coração, mas não
pare. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero mandar um beijo, Manda Fausto. beijo, Tati. A gente cometeu assim um errozinho agafe. uma gafe. Adriana e seu Genuário, um abraço no coração de vocês. A gente falou o nome errado, é? Não, o nome dele estava certo, mas eu falei que o filho deles era Beto e é Nino. Ah, meu Deus do céu. Fafá e Nino, um beijo no coração de vocês. Deus abençoe Tá dando vocês. mais filho pra eles, trocando Tô nome, dando, né, Tati? você vê só. Olha só que luta. Eu quero também mandar um abraço para Ana Paula e a Claudinha, né? São bênção pura, tivemos o prazer de servir a Jesus junto com elas. E quem Quero mais? mandar também para Carla e pro Jorge, que sempre estão Um ligadinhos. abraço, maluco. Né? Um abraço, Jorge. Gente boa. Quero mandar um beijo também para minha mãezinha que tá se recuperando. Beijo, mamãe né? Marli. Também teve Covid, a gente aqui, ela no Brasil. Então que o Papai do Céu possa estar com os anjos dele acampados ao teu redor. E já já, em nome de Jesus, você vai estar 100%, mãe. Amém. Em nome de Jesus. Beijo, papai Paulinho. Beijo, seu Paulinho. Paola. Para o Rafael. E para a Prietra, muito obrigado por tudo, né? E já que você tá com esse momento Pro tio amenidades, Rafael também. Já que você tá com esse momento amenidades, eu quero mandar um abraço, né, pra minha tia Zilda em Fonte Santa, Teresópolis, e pro meu tio Ismael, né, ex-motorista da aviação Dedo de Deus, né, sempre acompanhando a gente também, e toda a família, né, com essas pessoas a gente manda um abraço aí, estendendo pra toda a família. Tia Zilda que aniversariou, né? E o Marcelinho que aniversariou. Que aniversariaram, um beijo no coração deles, né? Amém, glória a Deus. E rola aquela comidinha da tia Zilda maravilhosa, Santa. né? Ô, glória! Mas agora vamos à comida espiritual. Vamos falar do retorno, que a gente já está indo pro final do Palavra de Vida e tem ainda alguns pontos que vai ficar pro outro programa. Você vai ficar com a gente? Então fica com a gente, tá certo? Mas olha só, eu quero falar do retorno, né? Porque no seu retorno, o próprio Senhor voltará nas nuvens, acompanhado de 3 sinais, com uma ordem, com a voz do arcanjo e com a trombeta. Gente. Que nós, os que tivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Pois, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Essa ordem será a última de 3 ordens do nosso Salvador. Observe que em cada uma delas se ressuscitam mortos, como está também em João, capítulo 5, 28 e 29. Tatiana, que momento especial, o Senhor vindo nas nuvens nesse primeiro momento. Gente, vocês já pensaram? E resgatando a sua igreja. Pensaram? Quem é a igreja, Tatiana? A igreja é a estrutura? Somos nós. É a parede que é a igreja? Nós somos a igreja. Em alguns lugares as igrejas estão fechadas, mas na verdade as 4 paredes estão fechadas. Mas você é a igreja e o céu não tem lockdown. É verdade. O céu está aberto. Ali o Pai está lá aguardando as suas orações, o seu clamor. E a nossa casa é a arca. Na nossa casa nós estamos seguros, nós estamos bem. Nós precisamos ser prudentes, né? Nesse tempo difícil. Temos que ter o distanciamento, né? Precisamos ter as orientações serem seguidas, usar máscara. Meu amigo, talvez você tenha o costume de tomar uma cerveja, mas pensa bem, você pode estar botando em risco a sua família. Então são coisas que nós precisamos ser prudentes, porque pessoas prudentes agradam o coração de Deus. E nós precisamos estar na nossa arca. Não é tempo da gente estar nas ruas, não é tempo da gente fazer coisas que muitas vezes não são necessárias. É tempo sim da gente se resguardar e cuidar, né, do templo, da igreja que somos nós. O nosso tempo hoje é de orar, é de clamar. Chame seus filhos, chame seu esposo, ore com eles, peça a Deus pela sua família, peça a Deus pelo mundo. Porque o tempo é de clamar, é chamar Deus para perto. O nosso tempo hoje é de estar tchuguedinha com Deus, entendeu? O nosso tempo hoje é de encontrar a verdadeira esperança.
Porque a esperança não está no carro novo. Eu tenho visto um rapaz que tem orado pelos pais dele, que está lá internado, e ele, em alguns vídeos, ele mostra a casa dele, uma casa muito bonita, e ele mostra a garagem dele, e ele diz: olha, vocês estão vendo aí a casa muito bonita, vocês estão vendo aí carros, mas meus pais não estão aí. E aí, aquele momento fez ele se aproximar de Deus, e ele vê que a esperança dele é Deus, e quem pode mudar o quadro dos pais dele é Deus. E quem pode cada dia renovar a esperança é Deus. Amém. A minha, a sua esperança é Deus. A gente ter esperança que esse dia do arrebatamento vai chegar e ele vai vir sobre as nuvens. É Deus que pode trazer essa esperança. Porque muitas vezes nesses dias a gente só ouve falar de medo, de derrota, de não vai dar certo. Se você olhar o meu Facebook, Cláudio, hoje eu divulgo pessoas que estão tendo alta do Covid. Porque a gente, nos canais de televisão, a gente só vê negativo, medo, opressão. Eu decidi que eu vou divulgar pessoas muitas vezes que eu nem conheço. Eu tô lá divulgando. Teve alta do hospital, venceu o Covid. Vamos divulgar esperança, gente. E o nosso Deus é a esperança. Ele pode, Ele é a esperança. E Ele pode renovar nossas forças. Se você tá fraco, sem esperança aí do outro lado, clama ao Senhor, que Ele vai te responder coisas grandes e ocultas que você não conhece. Porque Ele é a nossa esperança. Amém. E nós precisamos estar, Cláudio, com a nossa fé renovada, com a nossa esperança renovada, para que a gente venha acreditar, venha crer, tenha vigor em imaginar as nuvens e o Rei dos Reis vindo nos buscar para morar junto com Ele. Amém. Glória a Deus. Só que se a gente não tiver regado de esperança, Cláudio, se a gente não tiver com fé, nós não vamos crer nisso. Isso, não podemos perder a nossa fé, não podemos perder a nossa esperança, como a Tati está falando. E eu quero aqui trazer 3 pontos, Tati, né? Sim. Pra gente poder já finalizar. Já. E a gente vai voltar falando ainda desse tema no nosso próximo encontro por aqui. Mas o primeiro ponto, Tati, destaca assim: a ordem no cemitério quando Lázaro foi ressuscitado. Está lá em João, capítulo 11, e o verso de número 43 e 44, eu quero ler com você. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com atadura, e o rosto envolto num lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-os e o deixai-o ir. Olha só que tremendo. O Senhor aqui, Jesus, ressuscitando Lázaro, né? E Deus tem ressuscitado os nossos sonhos. Amém. A nossa fé, a nossa esperança. E sim, ressuscitado pessoas. Eu E creio. sim, feito milagres para a honra e para a glória dele. E de repente ele quer usar você para fazer esse milagre também, quer me usar. Mas nós precisamos, eu preciso, a Tati precisa, nós precisamos ter fé, não desistir, não desanimar. A fé move o coração de Deus, né? É verdade, Tati. Em momento algum desanimar. E Tati, um outro verso que eu quero também deixar para que nós possamos pensar está em Mateus, capítulo 27, e o verso de número 50 até o 53, e diz assim, ó: E Jesus, chamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, e tremeu a terra. Fenderam-se as rochas, abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam ressuscitaram. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sabe o que é isso, gente? Isso está na história. Esse texto está em Mateus, capítulo 27, verso de número 50 e 53. Mas se você estudar a história, isso aparece na história.
Quando o Senhor Jesus falou, está consumado, que a terra tremeu, a rocha rachou, no sepulcro, cemitério, as covas, o povo levantou, saiu andando pelas ruas, houve cura. E pessoas viram. E isso está na história. Isso é tremendo. Isso é tremendo. Aconteceu lá atrás. E vai acontecer outra vez. Amém. Nós temos que nos preparar. Buscar aquilo que a Tati falou, arrependimento. Buscar fazer a vontade do Pai. Estuda lá esses textos lá. Vai mais profundo. Vai mais profundo. Não acredita só naquilo que eu estou aqui falando, não. Vai lá mais profundo. O brado das nuvens, quando os mortos ressuscitaram na sua vinda. Está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. Anota aí, se você tem oportunidade. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Aleluia. Que Deus maravilhoso, né? Eu fico aqui pensando como vai ser. Gente, é tremendo, né? Tati, a gente tem dito sempre aqui uma coisa. A gente sempre fala que Deus está no controle. Não perdeu o controle. É algo assim tremendo. Você olhar muitas vezes a situação que você está vivendo e ter a esperança e a fé que Ele está no controle. Mas tenha certeza, Ele está no controle. Ele não perdeu o controle. E é tempo de arrependimento. É tempo de se achegar a Deus. É tempo de mudar a história. Eu falei na minha casa, para minha família, a nossa vida não pode ser a mesma depois do Covid. A gente não pode ter a mesma vida do mesmo jeito depois do Covid. Nós precisamos ainda mais se achegar a Deus. Nós precisamos ainda mais clamar a Deus. As pessoas às vezes deixam de ir no lugar mais importante, que é na casa do Pai, onde tem alimento, aonde do altar sai fonte de água viva. Amém. Eu falo com você, eu peguei o Covid, não sei onde eu peguei, porque se você for analisar, a gente vai no mercado e para você escolher um morango, você pega 4, 5 caixas, quando você não pega mais, até escolher uma. A gente se manteve firme com Jesus, porque aquela água que nós recebemos no altar, ela continuou abastecendo a nossa alma, porque ela é fonte de água viva. Ela não seca. Aquelas palavras que eram lançadas naquele altar, como Clausen fala, aquele gravetinho, ele se manteve aceso. E Deus fortalecendo a nossa fé, que a gente ia vencer, que a gente ia conseguir, que Ele era o nosso amigo fiel, que Ele estava ali com a gente. Amém. E vamos nos abastecer de Deus. Amém. O tempo é esse, Cláudio. Finalzinho do nosso programa Palavra de Vida. Quero agradecer a você o carinho. Quero agradecer aqui a você pela audiência. Tati, até o nosso próximo encontro, mas vamos falar mais. Vamos falar sobre a ressurreição, né? E nós estamos nessa semana, né, passando essa semana, né, no tempo da Páscoa, né? E a Páscoa, né, quer dizer, né, passagem, né, de um momento de dificuldade para um momento de gozo, de alegria e de paz, né? Então o que nós desejamos para você, né? Sei que foi no meio da semana, o nosso programa vai ao ar no final de semana, mas que o seu momento de Páscoa seja um momento realmente de passagem, de dificuldade para um momento de alegria, com o Senhor Jesus na frente, conduzindo todo esse momento da sua vida, porque eu creio que Ele está no controle. Tati, até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Até o próximo encontro. Ressurreição. Ele morreu, vivo está e breve voltará para nos buscar. Então não esqueça disso.
Amém. Ele vive, Ele reina. E por isso eu e você podemos crer no amanhã. Querido, você é mais do que vencedor. Amém. Amada, você é mais do que vencedora. Famílias benditas do Senhor. Amém. Eu profetizo cura, alegria. Eu profetizo sobre, em nome de Jesus, Amém. sobre a sua despensa. Eu profetizo fartura. Amém. Eu profetizo trabalho. Amém. Em nome de Jesus. E o sobrenatural de Deus sobre a sua O vida. sobrenatural. A provisão Papai. de Deus da sua E eu vida. profetizo sobre a sua vida que está acompanhando esse programa hoje. Arrependimento. Amém. Em nome de Jesus. Que não seja só mais um programa, mas que seja um programa onde Deus venha falar no seu coração. Em nome de Jesus. Até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Fiquem com Ele e não se esqueça. A família é tudo. Bye!